Olá, amigos da Fraternidade Espírita Candeia de Maria. Aqui é o Pablo, né? Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Estamos estudando então o programa complementar do módulo 1. Hoje o roteiro 5, né? Que é com o título aqui Sorte das crianças depois da morte. Então aqui nós temos que identificar as causas espirituais da desencarnação na infância e dar informações sobre a situação das crianças depois da morte no corpo. Esse é um assunto bem importante, bem interessante, né? Que a gente vai encontrar consolo na doutrina espírita. Eu não conheço uma outra filosofia, uma outra crença que vai nos trazer informações sobre a morte das crianças, né? Por que as crianças vão assim tão cedo, se elas não erraram, né? Isso tudo a gente vai compreender. E algumas causas, né? Algumas possíveis causas da morte na infância. Então aqui é claro que a gente não, como todos os outros assuntos, a gente não vai generalizar, né? Então você tem na família alguém que desencarnou novo, foi por causa disso, a gente não consegue saber. A gente tem cada caso é um caso diferente, né? A gente vai trazer as possibilidades aqui. E uma leitura importante seria, se pudesse ser feita, quem se interessar mais por esse assunto, é o livro Entre a Terra e o Céu, que ele vai usar ali como referência desse assunto. Ok? Então, pessoal, vamos ao nosso estudo aqui. Eu destaquei alguns pontos, né? A gente não precisa... Vocês vão ler aí, eu vou ler aqui o texto, né? Mas a gente não precisa ler todos juntos agora. Então, eu destaquei alguns pontos que eu achei mais importante aqui no item 1. Ele vai começar ali, causas espirituais da morte da infância. Então, ele vai dizer que no nosso planeta Terra é comum que isso aconteça, né? Mesmo em níveis sociais diferentes, né? A morte não escolhe nível social, né? Tem comunidades que desfrutam melhor qualidade de vida. Agora, ele vai dizer assim que a curta duração da vida da criança pode, não quer dizer que representa, né? Pode representar para o espírito que animava um complemento da existência precedentemente interrompida antes do momento em que deveria terminar. Então essa já é a primeira situação aqui. Então a primeira que ele relata aqui causas que podem ser de uma criança, do espírito ir mais cedo, né, quando criança, ela está cumprindo, pode estar cumprindo um tempo de vida que foi encerrada antes do seu tempo, na vida anterior, precedente, né, dele. Então, a gente estudou já, né? Aquela história assim, ó, eu tenho uma bateria lá para viver 60 anos. Eu desencarnei com 50. Pode que, se em alguns casos, então, eu volte à vida vivendo mais 10 anos que me faltava, né? Então, isso tudo, claro, é uma relação que vai estar envolvido ali a família que recebe essa criança, que vai viver por esse tempo, né? Vai também aproveitar para desenvolver algumas habilidades ali do próprio espírito. Então, isso são várias conjecturas que podem acontecer. Então, sempre é para um fim útil, né? Então, a primeira ocasião é que pode ser que ela está completando o tempo de vida que ela apressou na vida anterior, que ela fez antes do tempo. Então, agora ela só faz o restinho que faltava, né? Então, lembrando aqui que até no texto ele vai narrar essa situação, que aqui no planeta Terra, aqui no corpo encarnado, é o sofrimento, pode-se dizer assim, de maneira geral, né? Encarnou, dói. Então o corpo é pro espírito como se fosse uma prisão, onde ele fica limitado, ele fica restrito a muitas coisas. E quando ele está fora do corpo, que ele volta para a verdadeira vida, ele está livre. Então, nós devemos entender, né, estudando cada vez mais a espiritualidade, que a morte é uma libertação para o espírito. E querer que ele fique com a gente por egoísmo, né, é um problema, porque lá ele está livre, aqui ele vai estar amarrado, vai estar preso. É como se nós quiséssemos, até no Evangelho diz, né? Morreu um ente querido, uma pessoa boa, né?
Aí disse, por que não morreu aquela pessoa que é bandido, né? Aquela pessoa que é mau caráter? Daí a mesma coisa você querer que uma pessoa fique na cadeia cumprindo mais tempo do que ela precisa. Então é como se fosse no corpo físico, né? A gente querer que uma pessoa fique. Claro que a gente gosta da pessoa, mas querer que ela fique mais tempo do que ela precisa, querer que ela fique, continue presa em nosso favor, sendo que ela já está liberta, né? Nessa analogia. Então, outra situação aqui também pode ser, não raro, constitui uma provação ou uma expiação para os pais. Então, sempre está, claro, envolvida aí a família. Então, é um sofrimento, né? O pai e a mãe receber esse espírito e daqui a pouco ter que devolver para Deus, né? Então, até tem uma história, já não me recordo dessas tantas histórias, mas aconteceu assim, um casal, né? Morreu os dois filhos. E aí eles não sabiam como contar para o pai isso, né? Que tinha morrido dois filhos. Daí o homem era muito religioso, né? Daí perguntaram para ele, muito correto, né? Perguntaram para ele, olha, quando você pega algo emprestado, você acha correto ter que devolver para aquele que o criou, aquele que tem a posse? Daí o senhor falou, sim, é claro, óbvio, né? A gente pegou emprestado, a gente tem que devolver, algo que não é nosso. Pois é, então Deus pediu de volta os seus dois filhos. E ali ele entendeu o que aconteceu, né? Então, é claro que a história ela é um pouco mais detalhada, né? Resumindo a história, mas realmente não é nada nosso, né? Então, essa consciência, até a gente estudou na preparação para a morte, né? Ame moderadamente, inclusive os nossos filhos. Então, é claro que é difícil, é claro que é doloroso, é claro que não é tão fácil assim, né? Isso aqui não é só teoria. Então, são informações que a espiritualidade traz para nos acalmar, nos consolar nos momentos difíceis, inclusive um dia numa perca de uma criança, né? Seja filho, sobrinho, amigo, né? Então, para a gente entender o que acontece por trás disso. Até no texto ele vai dizer que a gente tem que sair do pensamento terra. Somos espíritos imortais. E a nossa consciência tem que lembrar e se expandir para isso, né? Que somos espíritos imortais. Não existe só aqui. Existe um outro planejamento. Porque se não for assim, claro, daí nós vamos ficar muito deprimidos, muito tristes. E o Espiritismo veio nos trazer esse consolo, né? Um baita consolo. Porque se a gente souber que a gente vamos nos encontrar novamente, né? Olha que bênção que é. Então, aqui a gente costuma dizer, né, que Deus não é justo, pois sacrifica aquele que é forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos cheios de decepções. A gente tem esse pensamento, né? Só que, às vezes, né, que ele está dizendo aqui, onde julgais ver o mal, a sábia providência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? A gente faz essas avaliações, né? Por que Deus levou essa pessoa tão boa, tão correta, ou vai viver, tinha uma vida muito bonita pela frente, né? São pensamentos e coisas que a gente, se não pensou, a gente já ouviu. E olha que ele diz assim, crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilaceram corações de mães e fazem que antes do tempo embranqueçam os cabelos dos pais, né? Então, frequentemente a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Viu que interessante? Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir de que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. Daí ele fala assim, né? De que esperanças falais? Das da terra?
onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminhos e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperança, quando vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Então a gente não poderia prever do que seria a vida daquele espírito, se fosse só de amarguras e sofrimentos. Então, livre do corpo, estamos libertos. Então, é sempre uma bênção, né? Por mais difícil que seja para entender, Deus, às vezes, acha por melhor, até por a questão das mães, aqui ele falou, de tirar, de antecipar, às vezes, né? De que conclua aquela experiência para que ele não se comprometa mais ainda. Porque ele está percebendo que ali ele vai se comprometer mais ainda, além do que se esperava. Então, por bênção, por mérito ali, às vezes, dos pais, da família, até mesmo do espírito, ele é tirado e depois preparado para voltar de novo e tentar novamente, né? Pode parecer difícil de compreender, mas é uma das possibilidades que a doutrina nos traz aqui, né? No texto nos traz. Supondo, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? A gente fica pensando, né? Ah, aquela pessoa podia estudar, podia ter uma faculdade, uma família. Pois é, mas será que é mais importante uma posição social aqui ou lá no mundo espiritual, que é a vida real? Porque, no fim, o propósito de estar aqui é evoluir espiritualmente, para sermos melhores, progredirmos. Às vezes, esse progredir não é viver muito tempo, não é ter faculdade, não é fazer tudo aquilo que é o padrão. Então, às vezes, uma pessoa que está na mendigância, por exemplo, está lá fazendo exercício evolutivo, importante para ele, né? Tendo que pedir comida, pedir subsistência. Ele está desenvolvendo ali. Até um equívoco que eu tinha, né? No início do estudo da doutrina, eu pensava, poxa, mas o que uma pessoa, né, está lá na calçada pedindo pode evoluir? Mas evolução não é prosperidade material, né? Não é só intelectual, é moral e intelectual. Então, são várias as possibilidades de evolução aqui no planeta. Então, na nossa visão, às vezes, materialista, que a gente, às vezes, se deixa confundir, a gente pensa que uma pessoa que não tem a casa própria ainda, que não é casada ainda, que não tem um trabalho fixo ainda, ela não é feliz, ou ela não está no caminho certo, ou ela não está evoluindo, né? Não, são várias as formas de evolução, de exercícios da nossa moral, né? E da inteligência. Porque o trabalho, lembrando, né? Toda atividade útil. Então, essa foi a parte, né, que ele está falando aqui sobre as causas principais, né, as causas espirituais da morte na infância. Então, é importante a gente saber para nós e também poder esclarecer algumas pessoas que passam por esse problema, né? Claro, no dia que aconteceu, não, né? Tempo depois, às vezes a pessoa fica depressiva e não entende, né? Então, a gente tem aqui como esclarecimento, né, a doutrina que a doutrina nos traz aqui, temos as referências aqui da aula, dos textos, né? Temos o livro Entre a Terra e o Céu, que é importante leitura também para conhecer um pouco mais. Então, aqui ele vai começar a fazer referência do livro Entre a Terra e o Céu, de como que funciona. Então, no item 2, na sorte das crianças depois da morte, né? O que acontece com elas? Então, ao desencarnar, o espírito que animava o corpo de uma criança nem sempre retorna de imediato à fase adulta. Não sei se alguém já tinha parado para pensar nisso, né? Mas não é todo o caso que ele volta já na forma adulta. Ele continua na forma de criança. É bem verdade que a volta ao seu precedente vigor, uma vez que não sofre mais as limitações da vida no plano material. Entretanto, não readquire anterior lucidez, senão quando se tenha completamente separado daquele envoltório, isto é, quando mais nenhum laço exista entre o corpo e ele. Ele vai citar, entra no livro Entre a Terra e o Céu, ele registra essas informações, como que funciona. Daí ele fala que antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, né, suponhamos que os inocentes, seriam as crianças, né, depois da morte permaneceriam recolhidos num lugar de descanso, né? E já as linhas espiritualistas acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Então não é esse o caso, não é sempre assim. Então aqui no livro ele vai dizer que a instrutora, né, Blandina,
Em muitas situações, o que acontece? Em muitas situações até acontece, ele já formar e aparecer, né, e ter a forma adulta. Quando o espírito já alcançou elevada classe evolutiva, assumindo o comando mental de si mesmo, adquire o poder de facilmente desprender-se das imposições da forma, superando as dificuldades da desencarnação prematura. Então, nesses ainda muitos casos que existem, são os que o espírito já tem a capacidade mental evolutiva de conseguir fazer essa mudança já para a fase adulta, né? Contudo, para a grande maioria das crianças que desencarnam, o caminho não é o mesmo. Almas ainda encarceradas no automatismo inconsciente acham-se relativamente longe do autogoverno. Jazem conduzidas pela natureza à maneira de criancinhas no colo maternal. Não sabem desatar os laços que aprisionam aos rígidos princípios que orientam o mundo das formas. Por isso exigem tempo para se renovarem no justo desenvolvimento. É por esse motivo que não podemos prescindir dos períodos de recuperação para quem se afasta do veículo físico na fase infantil, de vez que, depois do conflito biológico da reencarnação ou da desencarnação, para quantos se acham nos primeiros degraus da conquista do poder mental, o tempo deve funcionar como elemento indispensável da restauração. E a variação desse tempo dependerá da aplicação pessoal do aprendiz, a aquisição da luz interior através do próprio aperfeiçoamento. Então, esse tempo ele é relativo, ele vai demandar o esforço de cada um. É mais ou menos como se você vai aprender um instrumento musical. Tá? Então, o professor lá vai passar as tarefas, as atividades conforme o seu exercício, o seu aprimoramento, a sua prática, o seu esforço, né? E aqui também, esse tempo dele voltar à forma adulta, dele passar por esse período de readaptação, depende do esforço de cada um. Então, essas considerações justificam, assim, a existência de inúmeras instituições de auxílio à infância no plano espiritual, seja para adequá-las à realidade da nova moradia, né? Seja para recebê-las quando elas chegam lá, para assisti-la numa nova reencarnação. Então aqui ele vai ilustrar com 2 livros, né? O Lar da Bênção, que é a instituição que vai estar no livro Entre a Terra e o Céu, que eu acho que vai ser mais fácil de identificar. Então no livro Entre a Terra e o Céu, ele vai mostrar uma colônia educativa que se chama Lar da Bênção, que ele é um misto de escola de mães e domicílio de pequeninos que regressam da esfera carnal. Então ele ajuda as mães, educa as mães, né, do que está acontecendo, e recebe os pequeninos que desencarnam quando criança. Vão receber essas crianças. Então existe uma organização, uma preparação, existem lá professores, existem diretores, né? Então a gente trabalha aqui, trabalha lá também, né? Então nossos amigos aí, professores, vão, depois que desencarnar, acham que vão descansar, não, vão continuar trabalhando, né? As tias das creches aí continuam, se quiserem, é claro, né? Trabalhando com crianças lá também. Essa colônia, situada no espaço espiritual correspondente às terras brasileiras, tem como objetivo preparar as mães para a maternidade responsável e atender as crianças que já desencarnam, as crianças que desencarnam, que encarnam e desencarnam. Então também há uma preparação para a mãe receber essas crianças, orientação, estímulo, né? Tudo que ela precisa para conseguir receber essa criança. É assim que nos primeiros momentos, como liberta do corpo físico, ou enquanto lhes dure o equilíbrio, são abençoadas pela assistência superior e amiga dos benfeitores espirituais do Lar da Bênção, e pelo afeto inesquecível daquelas que foram suas genitoras, aos quais, ainda presas aos liames da carne, são, no entanto, levadas